Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você. Sua casa, sua família, seu dia, que seja maravilhoso. Feliz segunda-feira para você. Com muito favor, com todo o favor que você precisa. Que seja um dia maravilhoso. Que você esteja aí, vestido com essa capa de favor. Em nome de Jesus. Confie no Senhor. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Deixe o que se foi. Lembre-se que é o dia que se chama hoje. O hoje é de Deus, o amanhã é de Satanás. Porque se você tirar o olhar do hoje e só colocar no amanhã, o amanhã não te pertence. É isso que o diabo quer. Que você não tenha foco hoje para fazer o que tem que ser feito hoje. Porque a semente que você planta hoje é o que você vai colher amanhã. Então, o amanhã depende do hoje, do que você está fazendo hoje, agora. Então, deixe o que se foi. O amanhã não nos pertence. Focalizo hoje. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto, siga em frente, vivo hoje. E como está escrito, faça tudo que estiver ao seu alcance, tudo que vier às suas mãos para fazer. Faça com toda a força da sua vida. Coloca força. Seja ousado. Ousadia. Ousadia. É isso aí. Porque o justo é intrépido como um leão. E não foge. O ímpio foge. O justo não foge. O justo enfrenta seus desafios. Possui o que lhe pertence. Não abre mão. Não solta. É tão triste para mim que sou humana, quando eu vejo pessoas soltando com tanta facilidade aquilo que Deus está colocando diante delas. Se eu, que sou humana, me incomodo, imagina o nosso Abba, que está lá, né? Está esperando que você segure o que Ele colocou diante de você, nas suas mãos, que você ocupe o lugar que é seu. Imagina o nosso Abba. Porque a fé sem obras é morta. Tem a parte de Deus, mas tem a minha parte. E se eu não faço aquilo que me cabe, eu só vou perder. Lembre-se que o reino de Deus é ganho à força. E os que usam de força se apoderam dele. Lembre-se do que o Senhor falou para Jeremias. Escuta, se você já se cansou correndo com homens, como vai correr com cavalos? Se eu quero fazer coisas fora do comum, eu não posso afrouxar. Eu não posso afrouxar. Porque a Bíblia fala que se eu afrouxar no dia da angústia, minha força vai ser pequena. Eu não posso afrouxar. Eu não posso recuar. A Bíblia diz claramente, siga sempre em frente. Quer dizer, eu não posso parar. Eu tenho que me levantar todos os dias determinada a seguir em frente,
segurando o que é meu, ocupando o meu lugar, fazendo aquilo que foi destinado por Deus, que Ele me destinou a fazer. E Ele está dizendo, você tem graça para isso. Você tem favor. Você pode. Quantas vezes Deus está dizendo isso para a gente? Você pode. Você pode fazer. Você consegue. E o diabo está lá, ó, lançando seus dardos para que você pensa, para que pensemos aquilo que ele quer. Você não pode, você não consegue. Agora foi demais, é difícil demais. Dessa você não vai sair. Isso aí não é possível. Você não pode enfrentar. Não é para você. Satanás nos quer encolhidos, intimidados, recuando, distraídos, oprimidos, desacreditados e desacreditando de tudo. Incrédulos. É isso que ele quer. Lembra do que aconteceu em Nazaré? A Bíblia fala que o Senhor queria fazer milagres ali, mas ele não pôde por causa da incredulidade. E como eu vejo isso acontecer? Claramente Deus quer fazer, mas ele não pode. Por causa da incredulidade das pessoas. Ele quer fazer, mas ele não pode. Porque ele responde fé. O justo viverá pela fé. E muitas vezes o que vemos é incredulidade, negativismo, né? Dúvidas, né? Oscilações. Não. Levante-se nesta segunda-feira, com esse foco irresistível, foco de laser, naquilo que Deus colocou diante de você, e siga adiante. É o poder do todo dia. Todo dia. Todo dia. O dia que se chama hoje. No dia que se chama hoje, no dia que se chama hoje, nós nos levantamos e enfrentamos, a despeito de circunstâncias, pensamentos, sentimentos, vontades. Às vezes nós não estamos com vontade, mas e daí? Nós não estamos aqui para fazer o que temos vontade. Não estamos aqui para seguir nossos sentimentos, mas para seguir a fé na palavra de Deus. Então, o que o Senhor está falando nesta segunda-feira com você? O reino de Deus ganha força. E os que usam de força se apoderam dele. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, seja forte e corajoso. Ousadia, 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 seja ousado. Olha nos olhos de quem você tem que olhar, nos olhos de quem dá medo, e fala a verdade, fala o que você acredita, reivindica o que é seu. Reivindica. Ei, não deixa ninguém tirar o que é seu. Não saia do lugar que é seu. Não solta o que Deus colocou nas suas mãos. Para de falar de dificuldades. Nós sabemos que elas existem, mas nós podemos vencê-las. Se você correu com homens e já se cansou, como que vai correr com cavalos? Talvez você é a pessoa que fala que quer isso, quer aquilo, mas já está aí.
cedendo por uma coisa que, perto do que você diz que quer, é tão pequena. Talvez um obstáculo aí que nem é tão grande. Mas porque você agora está sentindo. E são tantos obstáculos que Satanás quer colocar no nosso caminho. E sabe o que eu vejo que tem sido um obstáculo na vida de muitas pessoas? Aqueles sentimentos miseráveis, ofensa, chateação, falta de perdão. Algumas pessoas estão apodrecendo por dentro, porque elas ficam remoendo dia e noite rejeição, incapacidade, medo. E aí o diabo consegue o intento dele, que é pará-las e colocá-las num lugarzinho qualquer onde elas vão remoer. Agora é a sua frustração e arrependimentos. Eu vivo contando para você quantas pessoas que chegam cheias de arrependimentos. Arrependimentos e arrependimentos. Sabe, eu perdi a minha oportunidade. Gente, eu já ouvi os mais diversos arrependimentos, sabe? Da pessoa dizer assim, eu me arrependo por não ter tido filhos, eu me arrependo de não ter me casado, eu me arrependo porque eu recusei uma proposta importante, eu me arrependo porque no momento da pressão eu vendi meu negócio e hoje ele está aí, prosperando. O que um dia começou comigo tem prosperado na vida de outros. Eu me arrependo. Eu abandonei meu ministério, eu me arrependo. Eu saí da igreja por uma bobagem e eu vi gente que ficou e venceu e eu perdi tanto tempo da minha vida. Agora tem pessoas que estão lá na frente, eu estou recomeçando. Então, assim, eu me arrependo de ter me divorciado. Quantas vezes eu ouvi isso? Se eu conhecesse essa palavra, eu não teria me divorciado. Se eu conhecesse essa mensagem, se eu tivesse chegado aqui no Ministério Mudança de Vida, naquela época, eu não teria feito isso com a minha vida. E assim por diante. Muitos arrependimentos. Deus não quer que você viva uma vida cheia de arrependimentos. Então, levante-se. Levante-se com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e o justo viverá pela fé, e a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então ouça a palavra, dia e noite, se encha de fé, e vá em frente. Se levante com essa unção, e seja uma pessoa imbatível, imparável, mais que vencedora, que é o que a Bíblia diz que nós somos, mais que vencedores através de Cristo. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Deus ama você. Você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Você é filho, é amado. E recebeu poder para ser uma pessoa fértil, frutífera, abundante, para governar, para dominar. Então, governa sobre os teus inimigos, em nome de Jesus. Em Listra havia um homem que não podia andar. Vivia sentado, pois era aleijado desde que nascera. O aleijado estava entre os que ouviam Paulo falar. E olhando-o nos olhos, o apóstolo viu que ele estava pronto para a obra de Deus, pronto para crer, que ele tinha fé para ser curado. Então disse bem alto para que todos ouvissem: ponha-se de pé, levante-se. O homem levantou-se, começou a pular e andar como se tivesse feito aquilo
a vida toda. Então, olha só, uma pessoa que nunca andou, ele não sabia, ele não tinha memória. Ele não tinha memória. E porque ele nunca tinha andado, então ele não sabia como andar. Ele não passou pelo processo que os bebês passam de levantar, tenta andar, cai, levanta, até andar, até seguir. E chegar no ponto de pular, e aí, né, é uma delícia ver esse desenvolvimento. Ele não passou por isso, ele não tinha memória. Ele via as pessoas andando. Ele sabia que as pessoas podiam andar. Mas ele não andava. Sabe o que é você não ter memória de uma coisa porque você nunca viveu aquilo? Mas você vê pessoas vivendo, você sabe que tem gente vivendo uma coisa que você nunca viveu, então você sabe que é possível fazer aquilo que você nunca fez? Pois é. Esse homem, ele se colocou num lugar que foi onde Paulo estava para ouvir a palavra de Paulo, porque ele creu que algo que ele nunca tinha vivido, ele podia viver. Que nunca tinha acontecido com ele, ele poderia sim viver aquilo. Então isso para mim é muito forte, porque ele poderia pensar, acabou, porque a Bíblia fala um homem. Então não era uma criança, não era um adolescente, um jovenzinho, era um homem. Nós não sabemos quantos anos ele tinha, mas ele era um homem. Então, não sei, mais de 30 anos, 40, não sei, no mesmo lugar, sentado. Se ele nunca andou e nasceu assim, então ele era todo atrofiado. Os membros fininhos, sem força muscular, sem a menor condição disso acontecer humanamente. Mas ainda assim, ele parou para ouvir a palavra de Paulo. Olha que coisa forte. Eu sempre falo, né? Que é você estar, como dizem Eclesiastes, na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Isso muda tudo. Muda tudo. De tempos em tempos, lembra no tanque de Betesda? As águas eram agitadas. E quem se jogava naquelas águas era curado. Então, isso é maravilhoso. As águas estão sendo agitadas. E quando você está no lugar certo, e há aquele mover, você se joga no mover. É quando a sua vida muda. Então ele estava no lugar certo, ouvindo a coisa certa, fazendo a coisa certa, e ele creu na coisa certa. Ele creu que não tinha passado de hora para ele. Que uma coisa que ele nunca tinha feito, ele poderia fazer. Que, olhando para ele, era impossível. Analisando a sua história, era impossível. Mas ele decidiu crer no impossível. E a Bíblia diz que Paulo olhou bem nos olhos dele e viu que ele tinha fé para ser curado. E então disse para o homem: levante-se, ponha-se de pé. E a Bíblia diz que o homem saltou, como meu Deus do céu. O homem saltou. Ele saltou, ele não andou, ele saltou. E depois começou a andar, como se tivesse feito isso a vida toda. É o que está escrito aqui, ó. Põe-se de pé, o homem levantou-se e começou a pular. Então não foi um pulo só.
Ele pulava, pulava, pulava e ia andar como se tivesse feito aquilo a vida toda. Você está vendo o poder de se crer na palavra? De tirar o olhar das circunstâncias, dos membros fininhos, atrofiados, e olhar somente para Deus. Paulo olhou bem nos olhos dele, então ele estava olhando para os olhos de Paulo, Paulo olhando para os olhos dele, e viu a fé daquele homem. Aquele homem estava cheio de fé, de que o impossível ia acontecer na vida dele, que aquilo que ele via tantos fazerem, quantas pessoas passavam ali com autonomia, andando e vivendo, ele poderia, mesmo sem ter memória, porque nunca tinha andado. Ele nasceu assim. Ele não sabia na vida dele, ele via na vida dos outros, na vida dele não. E quantas coisas que nós vimos já acontecer na vida dos outros e na nossa nunca, né? Mas um dia decidimos crer, um dia esse homem decidiu crer, porque ele estava no lugar certo, na hora certa, ouvindo a coisa certa, com a pessoa certa, tá vendo? Ele se colocou no lugar certo. E quando a palavra veio, ele creu. Ele creu e bastou um comando do Paulo: levante-se, põe-se em pé. Põe-se de pé. O homem pulou, começou a pular, pular, pular e andar como se tivesse feito isso a vida toda. Bom, Deus tem nos dado essa palavra. E eu acredito de todo o coração que essa unção continua. Ela continua fluindo. E é Deus dizendo, é hora de você fazer o que você nunca fez, como se tivesse feito a vida toda. É hora de você viver coisas que você nunca viveu, como se tivesse vivido a vida toda. Algo que não é comum se tornar comum na sua vida. No caso desse homem era andar. Mas na sua vida, eu não sei qual é a área, qual é a situação que você vê outros viverem, outros fazerem, e você não está vivendo, não está fazendo, está acontecendo na vida de outros, na sua não. Você talvez nem tenha memória porque nunca aconteceu, mas o Senhor está dizendo, o que é que você deseja, o que é que você sonha, e que nunca aconteceu na sua vida. Ele está dizendo, chegou a hora de você viver, de você fazer coisas que você nunca fez, como se tivesse feito a vida toda. Porque a unção faz isso, não foi isso que aconteceu com a água que se transformou em vinho? Foi instantâneo. Água transformou em vinho. A água não vira vinho, mas pelo poder de Deus, a água se transformou em vinho. Assim, instantaneamente. Este homem passou a pular, a andar, assim, instantaneamente. Porque para alguém que nasceu assim, como pular? Ele pulava e andava de uma maneira tão fluida, como se ele tivesse feito isso a vida inteira. É isso que o Senhor está dizendo. Ele está apresentando uma unção que muda a nossa vida, assim, Tá vendo? Um dia de favor pode mudar anos da sua vida. A vida toda desse homem foi mudada aqui. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. O rei Salomão tornou comum o que não era comum. Ouro era como pedra, cedro era como figueira brava. Quer dizer, tinha tanto ouro e tanto cedro, essa madeira nobre, tanto ouro, que era comum para as pessoas. O que não é comum na sua vida que o Senhor está aqui dizendo? Creia, porque o que não é comum vai se tornar comum. É na sua vida financeira? Na sua saúde? Na sua vida sentimental?
quantos casamentos que nunca foi comum a paz e a unidade e se tornou comum? Quantas pessoas que a vida financeira sempre foi derrotada, o comum era a derrota. E hoje a abundância é que é comum para a pessoa. Não era comum a abundância, não era comum uma vida saudável. Quantas pessoas que chegam e testemunham, eu vivia doente. O comum para mim era a doença. E hoje, o que é normal para mim, o que é comum é uma vida saudável, eu não pego nem gripe. O que não é comum? Deus está dizendo, chegou a hora de se tornar comum aquilo que ainda não é comum, normal. Chegou a hora de você pular, de você andar, de você começar a fazer coisas que nunca fez, como se tivesse feito a vida toda. Receba essa unção na sua vida, porque Deus está derramando sobre todo aquele que crê. Receba essa unção que capacita você a fazer coisas que você nunca fez, como se tivesse feito a vida toda. Receba essa unção que torna comum o que até hoje não foi comum. Receba esse poder na sua vida, essa unção que muda radicalmente. Muda a vida da gente radicalmente. Receba poder para fazer aquilo que nunca fez, como se tivesse feito a vida toda, em nome de Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e que esta palavra tenha transformado o teu povo em todo lugar e que os corações tenham sido dominados por uma fé viva, que essa pessoa tenha sido encorajada a crer e possuir aquilo que é impossível, porque o Senhor está aqui dizendo, pode ser impossível, mas eu sou Deus do impossível. O que não é comum se tornará comum na sua vida se você crer. Aquilo que você nunca fez, chegou a hora de você fazer como se tivesse feito a vida toda. Receba essa graça, essa unção, esse poder e levante-se e vá, porque eu sou com você. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu oro, Senhor, por todos que estão comigo e consagro tudo que foi colocado para receber oração, tomando posse de mudanças, de milagres, do impossível na vida do teu povo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, um vinho novo nas finanças. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que esta unção já tenha tomado, vestido o teu povo em todo lugar, que capacita essa pessoa a viver aquilo que nunca viveu, a fazer o que nunca fez, como se tivesse feito a vida toda. Aquilo que não é comum na vida dela, que se torne comum para a honra e a glória do teu nome. Eu abençoo o teu povo em todo lugar e agradeço pelas vitórias e testemunhos, e que ela viva o impossível, o teu nome será glorificado. Obrigada, meu Deus, peço a tua bênção, dou a minha bênção, amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449, Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos, e hoje a reunião do Melhor da Terra, Eliaquins, aqueles que o Senhor levanta e o Senhor sustenta. Esteja entre nós, vai ser uma glória. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, e assim vamos de glória em glória e vitória, de vitória em vitória. Conta sempre com a gente, se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.